Amigos do Farol, nosso muito boa tarde a todos. Obrigado àqueles que se encontram na sintonia, agradecidos por mais essa nossa oportunidade de todos nós de estarmos juntos. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Nós vamos dar início às nossas considerações, considerando que sempre as precedem como se fora no centro os passes e quizá sejamos igualmente atendidos aqui pelos trabalhadores do Farol. Nós evocamos os amparadores automaticamente. E esses amparadores, eles conhecem as pessoas que frequentam o Farol. E obviamente que existe um fichário extrafísico na mão dos nossos amparadores. Eles não vão ao centro, não comparecem às reuniões, vendo as pessoas às vezes buscando soluções ou dilemas pessoais, e às vezes as pessoas se afastam e eles não as abandonam totalmente não, viu gente? Eu digo totalmente porque sempre tem a nossa participação de alguma forma. Então mesmo aqueles às vezes que estão ausentes, que nem estão nos acompanhando, às vezes estão sendo assistidos, porque a bondade, o carinho, o afeto dos amparadores, que estiveram uma vez conosco e viram alguém lá que não está mais por acaso, deixou de ir ao centro, mas um simpatizante da pessoa ou alguém do mundo astral tem interesse por ela e às vezes ainda a acompanha. Então, quando esses amparadores são evocados por nós, eles praticamente se envolvem com toda a egrégora do Farol, que inclui não somente aqueles que frequentam, mas aqueles outros que às vezes nem estão mais lá, né? Mas são pupilos de amparadores. E isso parece que é natural. Só que sempre vamos lembrar que temos que fazer a nossa parte, né? A nossa parte é extremamente importante. O céu nos ajuda desde que nós nos ajudemos. Não adianta eu pegar e acender uma vela, pô, tá tudo bem. Não tá. Eu tenho que acender a vela e fazer alguma coisa. Eu vou tomar um banho de descarrego, um banho de ervas, é tão bom. Sim, mas e daí? É só isso? Não, é preciso que eu faça mais alguma coisa. Tem que buscar, tem que ter a nossa participação. Tem que ler um livro, tem que mudar o comportamento, na maneira de pensar em relação a gente, em relação aos outros, senão de nada adianta. Por que existem as preleções nos centros? Às vezes a pessoa vai ao centro e ela sai sem o devido atendimento dos trabalhos que nós, os encarnados, o fazem, né? A pessoa fica achando que parece que não resolveu, eu não me senti assim tão eficaz, porque às vezes a pessoa não está preparada. Nós vivemos assim o dia a dia atropelado, corridos, impulsivos, nesse corre-corre, e às vezes a gente busca uma orientação, busca um atendimento espiritual despreparado. As preleções, as conversas, as transmissões de ideias que são sempre em relação aos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso conhecimento do Evangelho, as nossas atitudes, são para dar uma pausa no nosso corre-corre, para que a gente esteja apto a receber o tratamento. Porque os espíritos, os amigos espirituais, nos tratamentos que fazem, não vão fazer às vezes uma coisa assim prematura. É necessário uma certa preparação da nossa parte. Por isso que sempre tem as preleções, as conversas, que são feitas por pessoas simples, que nada tem de especial. E cuja finalidade é inclusive para a própria pessoa. Porque ninguém está falando de cátedra, ninguém está falando de púlpito, dando lições para ninguém, não. São princípios que servem a todos nós, as reflexões, as nossas, vamos dizer assim, as nossas pausas mentais, para que a gente possa estar mais apto a receber a ajuda espiritual. Nós temos que ir ao centro, é óbvio, né? Estar preparado, refletir um pouco. Por isso as preleções. A melhor forma que existe para nós percebermos ou entendermos ou captarmos
ou sentirmos as coisas é através da nossa melhoria íntima. Nós, à medida que nós vamos nos melhorando, à medida que nós vamos aperfeiçoando a nossa personalidade, nós vamos entendendo mais as coisas e nos tornamos mais aptos para aceitar ou descartar. Então não adianta a gente muitas vezes achar que tal coisa eu não aceito, ou aceito. Nós temos que nos melhorar, nós temos que aprender. Nós estamos aqui nessa existência para modificar o nosso estado normal, para crescer, essa é a finalidade. Normalmente, muitos de nós temos erros frequentes, erros consecutivos. A gente erra, promete, não vou fazer mais isso, daqui a pouco está fazendo de novo. Existe uma série de manifestações em nós que nos contrariam e que são repetitivas. Por que isso acontece? Porque existe em nós um determinado tipo de energia que quer se manifestar. Uma coisa óbvia. Acontece que tudo que existe no nosso universo é uma manifestação de vontade. Tudo. Nada está parado. Nada, absolutamente nada. A árvore quietinha ali no local onde ela está, na intimidade dela existe toda uma produção da seiva, todo um crescimento para dar o fruto no momento exato, a flor no momento exato. As estações se sucedem, primavera, verão, outono, a Terra está girando em torno do Sol para formar as estações, tudo se manifesta, as energias inclusive. Então em nós, como tudo tem o direito de se manifestar, existem às vezes as manifestações equivocadas, os nossos erros, as coisas que nós fazemos e que nós não gostamos, aquilo que vibra em nós e que é uma energia que é traduzida como sendo o que? A nossa impulsividade. Nós agimos às vezes por impulso. Porque tudo tem essa permissão para manifestar. E como que a gente vai tentar ceder ou parar com isso? Qual que é o caminho que a gente deve pensar que devemos fazer? Significa o quê? Que está faltando uma conexão, uma sintonia com o alto. É isso que falta nas nossas vidas. Sintonia com a nossa origem, com o fluxo cósmico, sintonia com Deus. Nós temos que ter essa sintonia, buscar o alto, mas intimamente, sem sentimento religioso exterior, sem palavras, com sentimento, buscar Deus, pôr Deus nas nossas vidas, ficarmos à mercê do fluxo cósmico, à mercê do que é bom, do que vem do alto. Mas existem as coisas negativas e o que vem do alto é um desvio. As coisas negativas são um desvio. Nós estamos num desvio daquilo que vem do alto. Por isso, então, que quando a gente se conecta com o alto, as energias que começam a prevalecer em nós, certamente serão as energias que descem do alto. Então nós vamos estar em sintonia, em conexão com planos maiores. Vamos falar no nosso português, claro, né? Em sintonia com Deus. Deus fazer parte da nossa vida, conduzir, dirigir, dirigido por mim, guiado por Deus. Tem que ser sincero, profundo, autêntico. A condução da minha existência está nas mãos de Deus. Não é assim que fala a musiquinha lá? Segura na mão de Deus e vai. De forma plena, completa, consciente, raciocinada. É isso que é importante para nós. Sempre temos problemas. Na humanidade, a humanidade toda tem problemas. Temos situações periódicas, difíceis, trágicas, pesadas, guerras, pandemias, uma série de ocorrências, crime, violência. Por que acontece isso? É natural, alguém vai dizer que seja natural. Porque nós estamos desconectados, porque não existe sintonia. A nossa condição maior, o nosso propósito, está contra o fluxo do cosmos. Nós estamos vivenciando mais as nossas coisas terrenas e com os nossos pensamentos, às vezes, nos momentos de oração, de prece, talvez sejam superficiais em comparação com o nosso dia a dia, em comparação com o que ocorre na nossa vivência diária no nosso planeta. Então, sempre problemas, talvez, por oposição aos propósitos superiores. Isso é individual e é coletivo, atinge um e atinge todos. Se cada um de nós, dos 7 bilhões
que temos na Terra, desejássemos profundamente uma sintonia com o alto, uma unificação com o todo, fazer com que as nossas energias estivessem em conexão com a energia sublime que existe, que está imperando em tudo, talvez houvesse umas condições melhores na nossa vida. A egrégora terrena seria outra. Toda essa egrégora de peso que existe mudaria, porque estaríamos todos ligados à nossa fonte criadora, que é Deus. Não importa como pensemos sobre Deus, não importa, porque nenhum de nós vai chegar a uma definição exata de como seja Deus. Sabemos disso. Mas é aquilo que sentimos como sendo algo relacionado a um ser superior, que nos fez, que nos criou, que ama tudo que existe. Ah, mas ele ama inclusive as energias negativas, as ocorrências negativas e contrárias. Permite a existência, tudo tem o direito de se manifestar. Mas a bondade infinita do cosmos ama todos. Com toda certeza, é assim que tem que ser, é assim que se deduz. Se fosse para que nós pudéssemos estar vinculados ao todo, todo ódio, todo ressentimento, todo ódio, a mágoa, as reclamações, as agressões, o egoísmo de 7 bilhões que vem à tona, se nós estabelecermos a sintonia, deixarmos Deus entrar em nossas vidas, tudo isso talvez se modificasse. Deus em nossa vida significaria o quê? Civilidade maior, nervosismo menor, aceitação maior, paciência maior, compreensão maior, entendimento maior, fraternidade maior, cobrança menor. Muitas vezes nós vivemos cobrando, reclamações menores, desgosto, egoísmo, preconceito, assédio, julgamento. Tem como ter Deus nas nossas vidas quando existe assédio, preconceito, reclamações, quando existem ressentimentos, indiferença? Então não há como nós nos sintonizarmos sem termos uma determinada modificação. O caminho é o recolhimento. Esse recolhimento significa reflexão, solidão, que a gente lembra. Não é a solidão de viver sozinho, é de ter momentos de solidão. A solitude de você estar consigo mesmo, para poder introspectivamente buscar a sua essência, a nossa essência. Isso não são palavras apenas, é uma necessidade humana que é postergada indefinidamente, porque nós pensamos que isso aqui é tudo. Nós não somos daqui, nós estamos em trânsito. Utilizamos esse corpo como ferramenta para efetuarmos determinadas tarefas, as quais às vezes não efetuamos. Mas o que vale é o que está em nosso íntimo, em nossa essência, em nossa alma. Então, temos que qualificar as nossas intenções. Quais são as nossas vontades, a nossa intenção real? Essa qualificação vai nos sintonizar com o alto, com princípios superiores. Nós devemos, evidentemente, que nos amar, nos considerarmos. Nós temos defeitos e virtudes. Analisando-nos a todos nós, temos defeitos e temos virtudes, que são fruto de vidas. Essas qualidades que muitos temos, muitos têm, outros que estão ouvindo muito mais que eu, essas qualidades são fruto de muitas existências. A pessoa, através de várias vidas, chegou à conclusão, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser uma mãe mais afetuosa, e está sendo. Um pai melhor, estou sendo. Um cidadão honesto, íntegro, está sendo. E às vezes as falhas, os erros, as coisas que nos pesam, também são frutos de muitas existências que nós adquirimos. Então a nossa reforma interior, a necessidade de mudança, não pode ser feita na pancada, na bordoada, na pedrada, na chibatada. Porque são coisas que nós levamos tempos para adquirir. E nós não conseguimos, a não ser que nos revistamos da hipocrisia e façamos uma reforma interior, ficando bonzinho. Hoje, daqui a pouco amanhã, uma circunstância X nos leva a repetirmos novamente aquele erro que está ainda íncito em nós. Então, há erros, sim, nós os fizemos, nós os cometemos.
Não precisa ficar falando do passado, que no passado eu fui isso, no passado eu fui aquilo. É lógico, todos os espíritos encarnados na Terra tiveram um passado obscuro, todos nós, é claro. É óbvio. Nós fomos feitos simples e ignorantes e fomos desenvolvendo. O importante é que ninguém pode nos acusar. Não existe isso que seja sensato, seja assediador, obsessor, seja quem for, apontar o dedo, não. Não é assim que funciona. Nós fizemos, erramos, fizemos. Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar corrigir, nos aceitando, nos considerando, nos amando. Por isso que nós temos que lutar contra os nossos percalços. Por isso que está lá escrito, basta cada dia o seu mal. Por quê? Porque o mal que existe em nós é para cada dia, não é tudo num momento só, é paulatinamente. Não se preocupe com o dia de amanhã, as aves do céu, tá, e nós nos preocupamos com coisas, mas a grande sequela nossa é o mal que há em nós. A cada dia, lentamente, essa nossa reforma interior. Então, às vezes, a pessoa fica aflita porque tem que ter reforma. Eu não consigo mudar, eu preciso mudar, é o jeito que eu estou, e fica desesperada, e se culpa, se acusa, se diminui. Não é isso que é a expectativa da espiritualidade. Pensar na paraprocedência, de onde nós viemos. Nós somos espíritos. Viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos. A nossa permanência na Terra é transitória. Não nos esqueçamos disso. Ah, mas então não vamos viver a vida plenamente? É para viver plenamente, sim. Dedicando-se com todo o empenho ao aprendizado, à cultura, ao conhecimento, à expansão intelectual, às artes, à literatura, ao conhecimento, falar outro idioma se puder, conhecimento de tudo que existe de bom. Mas sabendo perfeitamente que isso aqui é transitório. Valorizar-se para valorizar os outros. Se a gente não se valoriza, ou se a gente se agride ou se ataca, como que a gente vai valorizar os outros? Tem um discurso religioso bonitinho. Eu sou muito bom para os outros, eu ajudo as pessoas, mas eu mesmo não me ajudo. De que vale isso? Sou muito compreensivo e muito bom com os outros, mas eu não tenho paciência comigo mesmo e não me ajudo. Mas da onde isso? Está errado. Desculpa. Está errado. Nós achamos que está errado. Nós precisamos ter a autovalorização. E não é vaidade, não é pretensão. É o entendimento da nossa limitação e da nossa caminhada, da nossa evolução. Às vezes os pais erroneamente querem educar os filhos e dizem, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Mas da onde isso? Você está dando um péssimo exemplo. É o exemplo que vai valer. Então nós fracassamos muitas vezes porque cometemos esses desatinos de querer ser bom para os outros e menos bom para a gente. Não precisamos nos tratar com violência. As tendências negativas nossas, que todos nós temos, felizes os que não têm. Essas tendências negativas, elas vêm de longe. Elas tiveram as suas razões de ser. Seja frustração, decepção, angústia, miséria, seja o que for. Nós não tivemos recursos para dominarmos determinadas situações pela nossa fraqueza e cedemos a determinadas características que marcadamente nos acompanham e nós temos que delas nos livrarmos. Mas se livrar não é a base de bordoada. É na calma, na compreensão. Não podemos dar um passo maior que a perna. A escola de aprendiz fala em reforma íntima. Reforma íntima, maravilhoso. É pra gente pensar nisso. Mas não pode frustrar a pessoa. Nós não podemos nos frustrar. Não podemos enganar. Olha, vocês estão pensando que eu sou bonzinho, mas eu não sou. Tem alguma coisa que eu não posso contar, eu tenho que esconder. Problema meu, e é um direito da pessoa de ter as suas particularidades. Ninguém precisa se exibir, se desnudar na frente de ninguém. Mas é preciso entender e compreender o outro, compreender todos. Não acusar ninguém. A evolução é infinita. Para que nós possamos compensar as nossas fraquezas, nós temos que opor a elas as nossas virtudes.
Se eu tenho um determinado defeito, uma coisa que é prejudicial, que compromete a minha evolução, eu tenho que ver o antônimo, o oposto disso, que seja uma virtude, que contrabalance isso, para que eu possa visualizá-la e tentar alcançá-la. Uma coisa sobrepujar a outra, dentro da minha paciência, da minha calma, da minha aceitação. Quanto maior a busca, quanto maior o desejo de reforma, maior é o amparo, maior é a ajuda espiritual. Mas é preciso que seja sem pedrada, sem violência, sem sofrimento, sem tortura. É isso que é a nossa reforma interior. Ah, mas não está certo, tem que virar a mesa de uma vez por outra. Tá? Quem eu puder que eu faça, parece que a maioria não consegue. E quando consegue, nós nos revestimos de uma hipocrisia, de uma aparência de santidade que às vezes nós não temos no íntimo. E os espíritos sabem disso. Eles nos veem. O autoconhecimento, conhecermos-nos quanto possível. E como nos conhecemos? Analisando, refletindo, se recolhendo, sentindo-se. Porque quanto maior o nosso autoconhecimento, quanto mais nos conhecemos, menos vulneráveis nós ficamos. A propaganda, a manipulação, a lavagem cerebral, assédios religiosos fictícios, mundanos, mentirosos, filosofias baratas e outras coisas mais por aí afora. Nos tornamos joguete de manipuladores do mundo que vivemos. De tudo que existe, que nem sempre é positivo. Quanto menor o nosso conhecimento próprio. Nós precisamos pensar melhor sobre si mesmo. Quanto melhor nós pensarmos sobre nós, melhoramos o grupo automaticamente. Porque ao pensarmos melhor sobre nós, ao nos acomodarmos conosco, a nossa energia transparece. Energia é inevitável. A energia não se esconde. Eu posso chegar aqui, como é que fala? Via live, né? Ninguém está vendo diretamente, não está olhando nos meus olhos diretamente. É uma casca, pode ter sido feita uma preparação, né, fingida, falar bonitinho, uma maquiagem, né, de coisa boa, mas a energia, quem tem percepção vê. A energia não se esconde, não se oculta. Então não adianta a gente querer simular. Não precisa ser autêntico 100%, porque cada um de nós tem o direito ao seu quartinho escuro, é seu. Como não? Parece que isso é correto. Você não tem que se expor. Mas nós devemos nos amar, eis a questão. E o amor é irrestrito. É uma lei. Tem que amar. O amor. Amor a tudo. Amor a tudo que existe, a todos. Como é que dizia o apóstolo Paulo lá? Se eu falasse todas as línguas, se eu fosse profeta, e não amasse, de nada serviria. Ele não tem uma cláusula lá, se não amar, tem que amar o fulano e a fulana. É amar. Ele generalizou, inclusive amor próprio. Amar a si mesmo. Que sem isso, a gente não vai, de fato, irradiar amor para outrem. Não existe uma cláusula definindo o tipo de amor. Nós temos que buscar a nossa essência, que é através da nossa autoanálise. Salve os espíritos. Com eles nós temos muito que aprender, muito que aprender com os espíritos. Eles sempre nos ensinam. E às vezes a pessoa fala, mas como é que eu vou aprender com os espíritos? Primeiro que existem as informações, os livros, existem os trabalhos mediúnicos, a mediunidade sincera, honesta. Existe a mediunidade mentirosa também, mas existe sobremaneira honesta. E nós podemos também utilizarmos a nossa imaginação. Eu quero descobrir o meu amparador, o meu mentor, o meu orientador, o meu preto velho, seja lá o que for. Como que eu faço? Eu não tenho mediunidade, eu não percebo espíritos, eu não ouço, eu não vejo. Como que eu faço? Eu me recolho e começo a imaginar como seja o meu amparador, o meu mentor. Começo a desenvolver a minha imaginação, tentando sentir como é que é a minha mentora, o meu mentor. E nessa reflexão, nessa intimidade, o meu pensamento estabelece uma sintonia. E toda vez que nós pensamos, nós entramos numa frequência. E esse pensamento vai entrar na frequência do amparador. E ao entrar na frequência do amparador, o amparador vai ter disponibilidade mais acentuada para poder se manifestar para a gente.
E na primeira vez que eu mentalizar e imaginar o meu amparador, eu vou estar meio no ar. Na segunda vez, menos. Na terceira vez, menos. Vai chegar um ponto que o fruto da minha imaginação vai ser sempre mais ou menos ter a mesma característica. E poderá ser que, de repente, eu tenha uma sintonia com o meu amparador. Esse amparador já vem de longe, não é de agora. Talvez, como se diz, estivesse aqui antes de nós nascermos. Aqui, espiritualmente, já preparando as coisas para nós, para nos acompanhar. Estou acompanhando esse meu pupilo, está assim, está assado, está fazendo certo, está fazendo errado, isso, aquilo, outro, tal, tal. Está tendo toda a paciência para conosco, nos acompanhando na nossa existência. Isso a gente consegue, então, através do silêncio, da calmaria, da reflexão. Não nos esqueçamos que tudo é uma espécie de compromisso por isso. O que leva a gente a gostar de uma coisa, a querer uma coisa, a sentir-se melhor com algo, em detrimento de outro? A gente vai no lugar e, nossa, eu gostei desse lugar, gostei dessa casa, gostei desse bairro, gostei dessa cidade, quero morar aqui, quero fazer isso. Nossa, eu gostei de tal coisa. Ou entrou no lugar, tinha 500 pessoas, você viu uma pessoa, nossa, gostei dessa pessoa, e não sabe quem é, não viu, só olhou, e de repente você casa e tem filhos e tudo mais. Como que, onde é que está escrito que essa coisa de preferência, onde é que está escrito isso na alma? Está dentro da alma, é coisa do passado. Então tudo em nós é compromisso, é forma que nós temos de arcar com questões que nos dizem respeito, e a gente deve ceder a isso. Está na preferência, está dentro da alma. A gente deve procurar a indulgência quanto antes. Quando a gente fala de sintonia com o alto, unificação com o todo, com o fluxo do cosmos, são as coisas relacionadas com os dispositivos do alto. Quando ele diz ser indulgente, está até no Evangelho segundo o Espiritismo, sede indulgentes. O que é ser indulgente? Afetuoso, amável, carinhoso, amigo, benigno, bom, clemente. Olha que beleza. A gente deve procurar ser bom, clemente, amável, amigo, benevolente, carinhoso. E o que é o contrário disso? O contrário de indulgente? Severo, bárbaro, desalmado, desumano, cruel. Isso está fora da sintonia com o alto. Os espíritos são pacientes. Quem já viu, falou, conhece, sabe como é preto velho, sabe que os pretos velhos não apontam o dedo para ninguém, eles compreendem. Eles sabem que tudo tem o seu tempo. E nós não podemos julgar, nós não podemos cobrar, a gente não cobra, não tem que cobrar ninguém, não. Tudo tem seu tempo. Nós, consciências imaturas, somos cobradores, eis a questão. Cobramos de todos. Cobramos das pessoas, cobramos dos amigos, das pessoas, da vida, do governo, é só cobrança, cobrança, cobrança. Sem amor próprio, sem vida interior. Sem a cobrança, teria mais amor, mais carinho, mais bondade. E isso repercute nas nossas energias, fazendo o mundo melhor. Expande o amor próprio que expande a fraternidade. Afeto comigo, maior possibilidade de ter afeto para com os outros. Então não venhamos com essa conversa de que eu sou afetuoso, gosto demais das pessoas, sou muito bonzinho, mas comigo não sou tanto. Nada disso. Tem alguma coisa errada nisso. A gente tem que compreender o momento evolutivo das pessoas e o nosso. Deixar na mão de Deus, de fato, isso é a nossa sintonia. Buscar o alto, unir-se ao todo, deixar Deus guiar as nossas vidas. Por que existe juízo final que se fala? Por que existe final dos tempos? Por que a Terra é assim e vai mudar para mundo de regeneração? Por que existe, segundo se diz, o apocalipse? Porque nós não estamos em sintonia com o alto. Porque nós estamos desgarrados, desunidos. Verbalmente falamos de Deus, a torta é direito, mas no coração, na alma, um sentimento. Como que é isso? A gente também não sabe direito. É a benevolência, o carinho, o afeto, a ternura, a aceitação, a paciência, a compreensão, a gratidão, uma série de coisas que dizem respeito ao alto que nos deu a vida. Ah, mas Deus fez o mundo à revelia da minha vontade. Não podemos definir quando nós estamos aflitos, nervosos, como tem muitos irmãos hoje assim. Rogamos a esses nossos irmãos, é claro, a todos nós que assim estamos, paciência.
a acalmia necessária, entrega na mão de Deus. Vamos ver o que acontece. Você não está abandonado, não é possível. Há de vir uma solução, uma luz no fim do túnel. Deus está no fim do túnel. Então tem que ter um meio, uma solução. Se isso não acontece, é porque nós estamos fora dessa conexão. Então, cortemos as sintonias negativas, sintonia do mundo, notícias negativas, informações negativas, jornal ou o que seja, programa de rádio falando de crimes que aconteceram, os acidentes e gente que matou gente, polícia que fez isso, que fez aquilo. Nós precisamos das informações, talvez, mas para que nós analisemos, sem nos envolvermos dramaticamente, intensificando, dando ibope a tudo quanto é escândalo possível. Preocupações excessivas. Então, para que não chegue um apocalipse, para que não chegue alguma coisa, nós teríamos que ter um caminho, é porque nós temos um caminho diferente do ideal do bem. Esse é o nosso problema. Então, o que é deixar Deus nos conduzir? Está acima do ego, acima do nosso ego. É sairmos de nós mesmos, do nosso ego, do nosso egoísmo. Onde é que está escrito que isso aí é o melhor? Busca primeiro o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Tudo. É mentira? E busca o reino dos céus significará, porventura, estar fora da sintonia com o alto, fora da sintonia com o fluxo cósmico, fora da sintonia com Deus, que nós não sabemos o que é, mas é a origem. E vamos falar abaixo de Deus, os espíritos iluminados, as consciências de muita luz, as vibrações dos orixás que se fala, das manifestações da natureza, dos planetas, das galáxias, essas energias, tudo que existe. O mundo é uma manifestação de energia uníssona. E nós estamos imersos neles, mas vivendo totalmente voltados para situações que fazem parte, que nós temos que conviver com elas, mas não viver nelas. Isso é diferente. Então é necessário que a gente entenda que nós somos frutos do amor, frutos da paz, frutos do bem. Sintonia com o fluxo do cosmos para desenvolver o nosso entendimento, a nossa pacificação. Ir para frente, ir para frente. O passado ficou para trás. Ir para frente. Se não fosse para ir para frente, Jesus condenaria lá a pecadora. Pecadora entre aspas, né? Quem somos nós? Condenaria. Jesus não condenou. Se fosse para ir para trás, ele condenaria. Não, você fez isso, fez aquilo. Oh, pega uma pedra aí. Você vai ser o primeiro a atirar, vai? Não. É para ir para frente. E ele dizia, ide e não peques mais. Isso significa, saia da sintonia com as coisas do mundo quanto possível e estabeleça mesmo você em fragilidade, mesmo estando ainda em reforma íntima, em andamento, com as nossas mazelas, as nossas sequelas, mas buscando sintonia com o que há de mais elevado. Ide e não peques mais. Não é o contrário. Volta e se amargura pelo que você fez. Não. Esquece. É a sintonia com o infinito. A sintonia com o bem. Começa com o nosso mentor. E se expande a tudo que existe de bom. A natureza. Todo o cosmos. Toda a vida. As pessoas. A valorização. Valorização dessa existência, desses minutos, das coisas que temos, das coisas que vivemos, das coisas que vivenciamos, das nossas oportunidades, do tempo que nós temos. É isso que os amigos espirituais esperam de nós. Que o mentor nosso deve esperar. Sintonia com o infinito. Meus irmãos, meus amigos do farol, não temas, segue adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai.
Gente, vamos pedir as nossas vibrações a todos os nossos irmãos aflitos. Nós ficamos sabendo que o Brasil é campeão mundial, hein, de ansiedade. Ele está entre os número 1 de depressão no mundo. É claro que com esses momentos tem tantos problemas intensos, mas a gente pede, a gente vibra, a gente almeja o melhor e a gente roga a cada coração que atravessa as dificuldades que receba a visitação do seu anjo de guarda, do seu mentor, das luzes do alto, que a paciência, a pacificação, a solução, a oração, o joelho no chão, a busca possa ter resultados. Vamos vibrar, vamos pedir para a paz, para a nossa nação, para os enfermos, para os hospitalizados, para os profissionais da saúde, para os desempregados. Vamos rogar que haja muita paz nos nossos lares, entre os nossos, esses que nós lembramos, que nós pensamos nesse instante, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos parentes ancestrais, os desencarnados, os espíritos da esfera invisível que precisam, que necessitam, por todos, na aflição, qualquer que eu seja, na angústia, as portas do suicídio, na iminência do crime, do acidente, detenhamos gestos e ações precipitadas. Mantenhamos a nossa paz quanto possível. A indignação, a contrariedade é natural. Nós não podemos aceitar tudo. Nós temos que nos manifestar quanto pudermos. Mais uma esperança num mundo melhor, uma serenidade, nunca perder a delicadeza, nunca perder quanto possível a ternura, essa compreensão do amor divino. Obrigado a todos. Que a paz esteja nos lares de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Assim seja. Obrigado, amigos. Muita paz, de fato, nos nossos corações. Solidifiquemos essa paz, graças a Deus.